Olha, eu acho o seguinte, que a UPA então está muito mal representada. Não adianta ter um diretor aqui que não tem poder de decisão, até porque ele está devendo vir numa reunião. Então a gente tem que mandar uma casa de refúgio lá para ele e chamar a direção lá da fundação mesmo. Não adianta o cara estar aqui, ele não pode vir numa reunião. Faz um convite direto a ele, só não reunião extraordinária. Faz um convite direto para eles aqui, ué. O Caruso Marcos, nós protocolamos sim hoje de manhã. protocolou hoje de manhã. Na reunião passada nós mandamos com uma semana de antecedência. Você assumiu o compromisso. Você assumiu o compromisso de. A minha parte eu fiz. Só que eu estou te dando a resposta. Eu nem estou falando negócio de convite responsável, não. Se ele não tem autoridade, autorização, eu não participação. E lá dentro de qualquer coisa direcionada à fundação, faça a direção da fundação. Tudo bem, mas assim, esse é o segundo convite, porque do primeiro ele já nos orientou que tinha que ser dessa forma, senão nós não faríamos. Espera aí, né? Aí não tem nenhum bobo aqui para acreditar nessa historinha peraí, né? Porque se da primeira vez ele falasse isso, mandasse esse recado, eu acho que eu ia baixar minha cabeça e reconhecer que eu errei. Mas infelizmente não dá, porque não foi o primeiro, foi o segundo. E assim, na parte da tarde, depois que ele recebeu o convite, ele poderia ter ligado para cá, ele poderia ter mandado também por escrito. Não, ele foi falar para o secretário e não tem essa autonomia. Eu concordo com o Gilmar Tachina. Nós estamos na mão de quem? Porque a fundação fica em Juiz de Fora. Elege uma pessoa para ser o responsável aqui em São João del Rei. E aí essa pessoa não tem poder de falar em nome da UPA, então fica complicado. Aí você vê uma imprensa que vem, que entrevista o familiar, que entrevista outra pessoa, que filma, que fala da versão dela. Você não ouve o outro lado. Com qual lado que eu vou ficar? Com quem foi lá, botou a cara e falou? Ou com quem está escondido e eu não sei quem é, que não tem poder? Foi lá para investigar. Infelizmente, eu estive lá investigando. Por isso eu pedi para me escrever aí. Porque eu acho que eu posso matar muita dúvida que está acontecendo aqui. Se me der a palavra. Deixa eu falar. Eu até vou falar em pé. Eu até vou falar em pé para todo mundo me ouvir. Eu faço questão de testemunhar. Tá? Olha, eu tenho acompanhado pela imprensa denúncias sérias contra a UPA. E como a pauta da reunião hoje era a UPA, e eu não gosto de vir participar de reunião sem estar por dentro do que vai ser discutido aqui. Hoje de manhã eu fui à UPA. Fui muito bem recebido. E me baseei numa denúncia de um falecimento. Alguém sabia que era? Não. Ninguém sabia. Então, Eu, como conselheiro, eu acho que a gente é conselheiro 24 horas. Cheguei lá de repente. Eu acho que eu sou conselheiro 24 horas. Não é só na reunião que a gente vai discutir saúde. Então eu cheguei lá de surpresa, ninguém estava me esperando. Eu me identifiquei e fui muito bem recebido. Agora eu me baseei num fato que aconteceu na UPA, que foi um falecimento de uma senhora. Segundo denúncia, está gravado aqui, que você vai ver, o filho da senhora, ela morreu porque faltou oxigênio. Eu achei isso um absurdo. Uma unidade de saúde não ter o oxigênio. Fui lá verificar essa questão. E constatei de que essa denúncia não tem fundamento. O cidadão que falou isso, me desculpa, ele está sofrendo, perdeu a mãe, mas não foi falta de oxigênio. Eu fui lá especialmente para isso. E aí aproveitei e fui verificar todas as instalações da UPA. Muito limpa, higiênica, medicamento, estoque de medicamento, até fralda para criança. Percorri todas as dependências. Portanto, eu estou percebendo uma coisa. Eu suspeito, né? Constância, eu suspeito que existe uma tentativa de boicote à UPA. Pessoas interessadas em desacreditar a UPA. É uma suspeita que eu gostaria que o Conselho investigasse. Uma outra questão é o seguinte: se a saúde pública nesse país funcionar muito bem, o que vai acontecer? Nós vamos ter plano de saúde? Claro que não. Nós vamos ter médico fazendo atendimento particular? Claro que não.
Então, saúde virou mercadoria e que dá lucro na mão de uns inescrupulosos. Certo? Lá na UPA eu pude constatar duas coisas. A primeira é essa suspeita de que está tentando haver um boicote com relação à UPA. A segunda coisa, falta sintonia entre a UPA e as casas de saúde. E dentro dessa falta de sintonia, falta ética. Eu estava conversando com a plantonista e eu dou o nome aos bois e consta em ato. Ah, por favor. Está gravando e eu quero deixar bem claro. Eu estava conversando com a plantonista quando o doutor Emanuel da Santa Casa de Misericórdia, urologista, ligou para a plantonista e disse para ela o seguinte, consta em ata mais uma vez, nós aqui não vamos trabalhar para que os médicos da UPA fiquem à toa. Isto é falta de ética. Eu estava lá com várias pessoas, inclusive o ortopedista doutor Emerson Munim estava do lado. Eu até falei assim, mas ele não é urologista. Eu conheço o doutor Emanuel, mas não é urologista. O Emerson Munim até tirou a dúvida. Não, é o filho dele que é o urologista. Certo? Então, para deixar constar em ato essa questão. Agora, tem que haver um maior entrosamento. Tem que verificar os médicos que estão trabalhando na UPA, a formação deles, se eles são treinados para fazer esse tipo de serviço. Porque a dúvida que está acontecendo lá é o seguinte, quando ele manda o paciente procurar uma casa de saúde, a casa de saúde ou não tem vaga, ou diz que não tem vaga, ou não confia no encaminhamento. Então, durante o período que eu estive lá, apareceu um outro problema. O conselheiro que quiser ter dor de cabeça, problema toda hora, é só ir lá. Tinha uma paciente lá internada, estado grave, depois eu fiquei sabendo que ela teve que ir para a UTI, com pneumonia dupla, e teve que pagar o médico particular, sendo que ela já tinha, inclusive, plano de saúde. Nós fomos na Santa Casa, por sorte, o Boris estava presente, o Alírio, o Nereu, né? Nós chegamos lá no hospital, a vaga apareceu. A vaga apareceu. Você entendeu? Então eu quero só reforçar essa questão. Nós temos realmente a UPA está sendo implantada, vai ter problema sim no início da implantação, mas nós não podemos deixar que pessoas que têm interesse que ela não funcione, prevaleça e faça a vontade, prevalecer junto aos usuários. Este depoimento está gravado aqui, quem quiser ouvir eu posso colocar. Para mim foi colocado palavras na boca do cidadão que perdeu a mãe. Quando ele disse que o dinheiro que era para ser gasto na UPA, para ser revertido para as casas de saúde. Então está claro que para mim está havendo uma tentativa de boicote. Aproveitou o sofrimento do rapaz, eu sou representante indicado pela Associação Comercial, mas eu represento o usuário do SUS. E como usuário do SUS eu vi o que era o serviço de urgência e emergência antes, estou vendo agora. E o paciente chegava na Santa Casa, não tinha plantonista. Chegava no hospital, não tinha plantonista. É evidente que nós fizemos uma comissão, eu fiz parte dessa comissão, fomos conhecer a UPA lá em Juiz de Fora. Lá tem uma retaguarda, que é o Hospital Universitário. É o que está faltando aqui em São João del Rei. É uma retaguarda. Se as duas casas de saúde, juntamente com a UPA, não falar a mesma língua, então vai ser complicado. Agora, existe interesses escusos nessa jogada toda, eu quero deixar bem claro. Eu não me deixo me levar por opinião dos outros. Eu procuro investigar antes de eu tomar minha atitude, antes de eu formar minha posição. Então eu quero deixar bem claro para vocês, está acontecendo muito óbito lá na UPA, muito óbito. Esse desta senhora, segundo eu apurei, quando ela foi encaminhada para a UPA, a doença dela já estava bem evoluída. Ela teve uma gripe, achava que era uma gripe passageira. Né? Quando for socorrer essa senhora, o estado de saúde dela já estava gravado. E aí o cidadão, né, o filho, né, que não pode entrar lá, só entra um acompanhante. Não sei como que ele pegou essa informação de que faltou oxigênio. Eu cheguei lá e eu vi várias garrafas de oxigênio só. Não vi faltar equipamento nenhum.
E ele aqui diz que lá falta equipamento. Você entendeu? Então, quando a gente faz uma denúncia, a gente tem que ter respaldo para segurar essa denúncia. Porque a denúncia que ele fez aqui está aqui à disposição, quem quiser ouvir. É uma denúncia grave, gravíssima. E a gente tem que apurar. Eu fui lá apurar. E eu contesto isso aqui. Só concordo com ele com relação à formação dos médicos que estão dando plantão lá. Se são recém-formados, né? Se tem a experiência devida, não só os médicos, como também os enfermeiros, para diagnosticar de acordo com o protocolo de máscara. Entendeu? Então, a minha dúvida é com relação a isso. A capacidade da equipe profissional que está trabalhando lá. Nós fizemos um contrato. Aliás, o Conselho participou na elaboração do edital. Né? Nós participamos. Era para essa comissão formar esse edital e trazer para o Conselho aprovar. Não foi feito isso. Foi uma falha. A outra falha é que o Conselho não participou da elaboração do edital, do contrato. Então o contrato pode ter algumas brechas lá que nós temos que rever. E por fim, a questão do Conselho Gestor, que foi uma ideia nossa. E esse Conselho Gestor tem que ser paritário. Nós temos que indicar os representantes aqui do Conselho de Saúde. Porque eu vi um médico dando uma entrevista na TV, dizendo que é do Conselho Gestor. E os usuários? Qual a representatividade dos usuários? Dos trabalhadores da saúde. Por que o médico só? Né? Segundo eu conversei com o secretário, a secretaria é quem indicou. Indicou o da secretaria. Estamos esperando o Conselho indicar o mesmo. Então eu quero saber, o Conselho Gestor é remunerado? Não é remunerado? Você entendeu? Então eu fico nessa dúvida. Então eu quero propor que a gente saia dessa reunião já com uma proposta, uma data, para a gente tirar o Conselho Gestor, para a gente acompanhar realmente o funcionamento da UPA, conforme eu acompanhei hoje, sessão por sessão. E aqui está à disposição quem quiser ouvir a gravação. Eu posso falar? Eu ia falar, o Cardoso passou na frente. Depois vocês. A minha fala seria a fala do Cardoso sobre a questão do Conselho Gestor, que nós discutimos, nós executivos discutimos. É a última vez que ia tirar hoje. Agora, o Cardoso, a sua fala, você tem registro aí, eu não registrei em lugar nenhum, gostaria de estar registrando agora o que houve, o que aconteceu com meu irmão e com outro paciente no mesmo dia. 2 pacientes chegaram quase no mesmo horário, com um problema que, sinceridade, eu acho que a gente que está na porta, o problema é eu que trabalhei na porta de urgência e emergência, quando você bate o olho, dá para você sentir, é ou não. 2 infartos, o anjo do guarda dele estava de plantão, porque o médico naquele dia não estava não. Faltou médico na UPA? Na UPA. Na UPA. Não, o anjo do guarda deles que estava de plantão. Que a médica no dia não estava não. Você anotou o nome da médica? Eu tenho tudo e quero passar. Eu iria passar isso depois, que eu gostaria de estar ouvindo alguém da UPA para mim fazer, já que a gente pode estar. Então, eu vou trazer depois, anotado, o dia, a hora, o acontecimento. E só para concluir minha fala, Senhores, eu discordo com alguma posição do Cardoso, porque eu fui chamada na UPA por uma pessoa que é até vizinha minha outro dia, e aí o conselheiro ele não trabalha sozinho, a situação estava um pouco complicada lá. Aí o que eu fiz? Acionei mais 2 conselheiros para estar indo lá para resolver a situação. Um está presente aqui, que é o Alírio, e o outro é o Nereu, ele não está no momento. Então lá na UPA eu estou aqui, nós vamos fazer relatório, inclusive nós vamos encaminhar para o Ministério Público também. Lá na UPA está um horror, tá, Cardoso? Uma senhora, vou ler até o nome e o endereço dela. Ela chama Aparecida das Mercês Nery, ela mora na rua Antônio Lombelo Rocha, 226 na Caeira. Ela é minha vizinha, essa senhora. Como ela sabe que eu sou conselheira, ela tem meu telefone, ela me ligou.
ela tinha caído, estava com o nariz quebrado, foi na UPA, eles deu um remedinho, à noite ela foi para casa dela. No outro dia ela havia voltado para a UPA, 9 horas, quando ela me acionou era 2 horas, às 14 horas, aguardando o médico chegar para ser atendido. Então quando nós chegamos lá, e além dela tinha outros, o rapaz tinha caído da laje, lá também tem o endereço dele aqui, o nome completo, lá no Vianini, fazendo vômito, passando mal, todo cheio de escoriações, deitado na maca. E aí nós começamos, e vinha uma senhora lá com, segundo ela, com ameaça de infarto. A pessoa que estava lá no protocolo de Manchester avaliou todo mundo na fichinha azul, não tirou pressão de ninguém, simplesmente conversou e pôs na fichinha azul. E além do pior, o plantonista não estava. Não tinha médico lá dando plantão, não. Aí nós fomos falar com o coordenador, esse senhor. Aí ele não quis, ele não tem autonomia nenhuma. O que eu percebi lá, ele não tem autonomia nenhuma. Ele não quis nem dar o nome do médico que deveria estar lá cumprindo plantão. Ele falou que não poderia falar o nome do médico. Aí eu perguntei para ele por que o médico não estava, ele não soube informar, até porque às 14 horas o médico ainda não tinha comunicado. Ele falou que provavelmente ele ia apresentar um atestado lá. E que esse atestado ele tinha 24 horas e ele não sabia o motivo, porque o médico não estava. Então, além disso, ainda apareceu um médico lá na porta. Eu entendi um grosso, um mal educado, nós estávamos em reunião, abriu a porta e falou assim, ó, a palavra dele, viu Zé? Você dá um jeito de falar pro Zé Marcos, que nós não estamos aqui para poder atender o povo de Santa Cruz, não. O povo de Santa Cruz está chovendo aqui. Chegou para ele e ainda falou assim, aí ele falou, não, já chamei o Zé na reunião, nós vamos falar com ele isso de novo. Quem falou isso é um médico ortopedista e o nome dele é o Emerson Bori, tá? Abriu a porta e fez isso, na hora que nós estávamos em reunião. Relativo ao conselho gestor, eu cobrei dele, o Alírio cobrou e o Nereu cobrou. Porque nós ouvimos isso mesmo, um médico falando pela televisão aí, disse que ele fazia parte do conselho gestor, estava pela secretaria. Então eu quis saber dele que conselho gestor é esse, que não tem representatividade do conselho, que é representante do usuário lá dentro. Que a secretaria tudo bem, mas ela não representa o usuário. E nós, enquanto representante do usuário, nós queríamos saber como que está funcionando esse conselho gestor. O que ele informou pra gente? Que não existe conselho gestor, tá? E que assim que ele tivesse um tempinho, que ele ia entrar em contato com o presidente do conselho para convocar, para ir na UPA, que ele não tem autonomia para vir aqui, para convocar, para ir na UPA, para ver como que fica a formação do conselho gestor com a participação do conselho de saúde. Colocou à disposição, mas ele não pode vir aqui dar explicação nenhuma. O que ele puder falar é lá no escritório dele. Então, assim, é muita gente que está reclamando da UPA. E o que a gente percebeu também é que as UBS não está funcionando. Foi a maior reclamação dele, foi isso. Que não está funcionando. Quem deveria ir? Lá tinha, assim, umas 40 pessoas. Quem deveria estar nas UBS estava tudo na UPA. O que ele reclamou. Então estava atrapalhando o andamento. Mas tem esse problema também, porque eu perguntei para ele por que a urgência e emergência, o plantonista não está. Será que nós vamos viver a era Santa Casa e Hospital? A UPA não veio para poder ser Santa Casa e Hospital, né? Então nós vamos fazer relatório do que nós presenciamos lá, nós entrevistamos. Fui 3 pessoas, usuário, que nós entrevistamos vários, que eu peguei nome e endereço de cada um. Nós vamos fazer relatório, vamos encaminhar para o Ministério Público, para que o Ministério fique ciente do que está acontecendo na UPA. Lá está um horror, tá? Um horror. O que eu tinha para falar era isso. Aí, gente, não encerrou não, é. Será que podemos tirar a comissão? É isso. Tira a comissão. Você vai achar que você vai estar sendo aqui? Tá, dois. Gente, aqui. Depende.
Uma sugestão, vocês tiram uma condição, a gente tira uma condição. Então, a gente pode deixar você como articuladora, já que você está aqui dentro do conselho e lá também, ser a pessoa articuladora para achar uma pessoa de cada equipe, trazer o nome para a gente aqui, né? E a gente vai aguardando aqui. Então, nós vamos aguardando isso. E você articular essa. Então, eu vou mandar, pessoal, uma equipe do PSF, um agente de cada. Quer dizer, eles vão se identificar, né? Um agente de cada equipe. Vocês aqui, nós aqui do Conselho, vamos escolher também né, uma equipe para estar acompanhando, tá? Por quê? No dia, eu acho que dia 4 de outubro seria de repente um bom dia para a gente estar tendo notícias boas, né? Vocês vão ter uma homenagem nesse dia, né? Então, nesse dia, você tinha que estar com isso lá pronto, entendeu? Então, Se não conseguiu até lá, nesse dia, vocês fecham isso. Então, quem sabe na próxima reunião do Conselho, que é a última quarta-feira de setembro, como a gente vai batalhar agora, a gente pode colocar isso em pauta de novo, esse assunto. Sugestão, só questão de encaminhamento, de ordem. Olha, é uma extraordinária. Esse assunto, acho que é legal que você faz parte, ter uma comissão, mas ela é fundamental que procurasse também os sindicatos da categoria, para ver a parte legal, o respaldo jurídico, tem a consultoria jurídica, tem assessor, tem advogado, é que procurasse para quando chegar aqui, eu chegava mais ou menos preparado. Os demais profissionais, tem só da gente, mas tem fisioterapeuta, tem o assistente, tem o técnico, tem diversos profissionais, tem assistente social. Meire, você acha que um dia a gente comunidade nós vamos falar de lei, falar de coisa? Não, né? Ah, bom. Pedindo a gente quer divertir, não quer de lei, de nada, não, mas... É, só dá notícia boa e acabou, Ai, só cerveja. Tarefa perfeita na fala dele. Por exemplo, você vai notificar a Santa Casa, notificar o hospital? Não. A mesma coisa é um. Entendeu? Está no mesmo sistema. Então, questão de ordem, meninas. Vocês vão tirar lá uma comissão lá? Foi isso, nós vamos tirar, viu? Coisa que vocês vão tirar aqui. E eu passo para o conselho. Aí já fez questão administrativa aí. Aí a gente vê que a gente vai, né? Só conversar. Aí depois de produção de comissão, essa comissão vai procurar os sindicatos, vai sentar para E vai para o advogado, vai pegar Gente, só justificar aqui a ausência do Flávio, que chegou, e do Nereu. O Nereu está com problema de saúde. Ele veio, mas depois a família ele pôde permanecer. E o Flávio também que estava chegando, né? Me parece que estava nascendo. Ele estava lá no... Também estava. Você é guerreira, Marcos. Ele não aguentou. A Vera vereadora. A Vera vereadora também pediu para justificar hoje a ausência dela, porque ela faz parte da Comissão de Saúde da Câmara, mas que ela estaria reunida lá no sindicato com os eventos que são amanhã, 1 e 2, vai acontecer aqui em São João, o Ministério Público Itinerante. Vocês estão sabendo? O Ministério Público Itinerante. Então vai ser para a comunidade tomar maior conhecimento qual a função do Ministério, dos profissionais. Vai acontecer palestras no Teatro Municipal. Tem uma carreta grande também. Que vem essa carreta está percorrendo todas as cidades de Minas. Qual o horário? De 9 às 17 horas. Que dia? Amanhã e depois. 1 e 2. Aí a saúde entrou, a educação entrou, a assistência social. A saúde entrou com índice de massa corpórea, né, vai ter uma tenda e aferição de pressão. E dengue,
DST-AIDS, vai ter teste rápido da AIDS e cartão SUS, porque agora todo cidadão tem que ter o cartão SUS. Então vai ser confeccionado o cartão SUS lá também. Não. Com o número imprimível. Ô, gente, para quem está aqui, eu gostaria de estar chamando a atenção, porque no dia 24, 25 do mês que está se encerrando, aconteceu em Belo Horizonte um seminário estadual de saúde do trabalhador. Nesse seminário, as pessoas, os municípios, as gerências, enviaram os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nessa área para nosso completamento ali. E eu acredito que muita gente aqui não sabe, mas aqui em São João del Rei nós iniciamos um processo de capacitação com os agentes comunitários de saúde, que estão resgatando a questão dos trabalhos domiciliares, né? Na ficha A que eles trabalham. E esse trabalho vem sendo desenvolvido com a Renata, que está aqui presente, que é a referência, uma das referências em saúde do trabalhador, e a Heloísa, que é a fisioterapeuta. E nós sentamos e escrevemos esse trabalho, nós três, né, Renata? Esse trabalho teve o privilégio de ser apresentado em Belo Horizonte, foi muito comentado, assim, está sendo um trabalho muito interessante, o Zé estava lá. E, inclusive, a universidade quer vir aqui para ver como que a gente está trabalhando, né, Renata? O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Ubá pediu que a gente vai lá apresentar como que a gente conseguiu trabalhar com esse agente comunitário, olha que aqui a gente não tem centro de referência. Então, assim, está sendo um trabalho muito interessante. A gente deve escrever agora no encontro que tem também de saúde do trabalhador, que vai ser a nível nacional. A gente ainda vai fazer o segundo módulo, porque os agentes ainda estão no processo de ir nas casas para refazer a ficha A, né? Dia 5 a gente vai estar lá no Rio das Mortes. Não, mas quase que é curto, eu sei disso. Então a gente está revendo, porque já era para a gente estar fazendo o segundo módulo, mas a gente vê que o trabalho é grande, né? Enfim, o que eu quero estar contando para esse conselho é assim, que a equipe de São João, a gente falou muitas coisas ruins, né? Mas eu acho que a gente tem que mostrar o SUS que está aí por trás e que a gente só coloca na mídia aquilo que é ruim, e a gente deve estar colocando as coisas boas que o SUS faz e que os trabalhadores fazem, que estão de parabéns, senão esse trabalho não seria eleito por essa comissão, que não foi uma comissão do Estado, foi da universidade, e a gente, eu queria que isso tivesse registrado em ata, gostaria que essa fala fosse registrada em ata, porque a gente só registra o que é ruim, então vou começar a registrar as coisas boas que as equipes de São João fazem também, porque aqui a gente tem trabalho bom. Eu não poderia sair daqui dessa reunião sem falar isso, né? A gente vai realizar o segundo módulo, o terceiro módulo, e de repente, quem sabe, no encerramento, a gente convida esse conselho para estar participando, né, para fazer um diferencial e ver o que foi encontrado e o trabalho dessas equipes, porque a gente tem que ver o que é bom também. Essa complementando o que a Luísa falou, na Conferência Estadual de Saúde, inclusive, eu coloquei também lá eu amarrei, vamos dizer assim, melhor a proposta, né? Colocando as aplicações, né, de todas as NRs, da portaria 3214 de 78, onde que fala sobre saúde, segurança e medicina do trabalho. Então isso aí nós vamos inclusive levar para a nacional, a Conferência Nacional, e vamos tentar ver se a gente consegue implantar de modo geral, né? Vai depender lá das pessoas que vão estar presentes, se a gente consegue implantar de modo geral saúde, segurança e medicina do trabalho no contexto geral em todo o Brasil, funcionário público. O NASP nasceu assim. E assim, o NASP está de parabéns, viu, Renato? Vocês lá, nós também, né? Nós também, de saúde, né? Os agentes, vou deixar, né? Nem precisa mais.